Vamos lá, vamos aguardar o pessoal entrando aí, porque hoje a gente vai ter muito o que conversar, né, galera? Quando a gente lança Dr. Rogério França, nossa, que legal, obrigado. Daniel Ferro, poxa. Gente, agora eu tô começando a ficar preocupado. Renata Milling, olha só, gente, só tem time aqui. Eu acho que eu vou fazer assim, eu vou agradecer a atenção de todos e vou me despedir, porque realmente tem um timaço aí. Doutor Ricardo Meira, caramba, vamos lá então, vamos. Nossa, que legal, gente, muito, muito feliz. Obrigado pela participação de todos. Tenho certeza que a gente vai ter aí um super papo, né? Neuroarquitetura é algo que realmente hoje está mexendo com todos nós, está indo muito em cima do que o mercado nos pede, do que a gente precisa ter para esse mercado, enfim. Então a ideia é justamente isso, a gente desmistificar algumas coisas, a gente trabalhar em cima desses conceitos novos que estão chegando e que precisamos compreendê-los, né? Então a gente vai ter um papo bem legal em cima disso e não apenas a intenção de hoje não é que a gente tenha um papo discursivo, um papo abstrato, mas que sim a gente possa conhecer ferramentas, conhecer dinâmicas. Obviamente que em uma hora não dá para a gente, né, trazer algo gigante aí, mas a gente vai tentar ao máximo levar até vocês um conhecimento, um conteúdo, algo que realmente faça diferença para vocês e que logo após essa live a gente já tenha essa apropriação de conteúdos para isso, né? Então, para esse nosso bate-papo hoje, na verdade, a gente vai ter uma bateria de lives a respeito de neuroarquitetura. Hoje, meu grato convidado é o arquiteto Oliveira Júnior. Sei que muitos que estão aqui o conhecem, sabe, conhecem a competência dele, os estudos dele nesse sentido. Semana que vem a gente vai ter uma live também na quinta-feira, se eu não me engano, às 19, às 20, na quinta, dia 9, mas enfim, a gente vai divulgar depois, onde eu vou conversar com um outro super arquiteto, que é o Rogério Gaspar. A gente vai falar sobre perfil de usuário, perfil de consumidor, público-alvo, também dentro da questão de neuroarquitetura, e o Rogério trabalha muito com neuroconsumer, então a gente vai bater um papo nesse sentido. Semana que vem também a gente vai conversar sobre cores e composição na neuroarquitetura com a Renata Milling, que está aqui com a gente também. Então tem uma enxurrada vindo, o Ricardo Meira que está aqui conosco também, a gente vai ter uma participação com ele também. Então tem uma galera aí, tem uma agenda aqui, depois a gente passa aí para vocês. Muito bem, vamos trazer o Oliveira, vamos ver se o Oliveira está aqui disponível com a gente, vamos ver se eu localizo aqui. Aqui está o Dr. Oliveira, vamos lá. Trazer esse fera aí para o nosso papo de hoje, vamos lá. Vamos aguardar aqui a entrada do Oliveira. Será que eu mandei o convite certo? Acho que. Ah, tá aí. Doutor Oliveira Júnior. Tudo bem, É, queridão? boa noite aí a todo mundo. É um prazer enorme estar aqui, né, com meu querido amigo Dori, também é um profissional que eu muito admiro, né, e estar aqui junto com esse timão aí também. Eu sei que tem muitos amigos, excelentes profissionais aí, que foram alunos nossos, né, aí da pós aí do IPOG, muito amigo também aqui, né, colega de aqui da cidade também, do Brasil inteiro. Então, bacana de estar aqui conversando com vocês com um tema tão atual, né? Tão interessante, instigante agora, né? Então Exatamente. Oliveira, antes de eu chamar você aqui, eu estava tentando acompanhar todo mundo que está chegando. Graças a Deus a gente está aí com. Oh, acabou de chegar as meninas aqui do Arquitetas Empreendedoras lá de São José do Rio Preto. Um abração para todos. Enfim, tá chegando uma galera e a hora que a listinha começou a subir, eu fui vendo os nomes assim, galera de mercado, alunos e ex-alunos do IPOG, um monte de nome fera. Eu assim, cara, acho que eu vou agradecer a atenção de todos, vou dar boa noite, porque só tem fera aqui, né? Todo mundo é um show de profissional aí. Mas enfim, estamos aqui com a proposição de trazer a vocês um papo sobre neuroarquitetura. Então vamos lá, vamos começar que o povo está ansioso aí, Oliveira. Rapidamente, assim, eu e o Oliveira, a gente já é amigo de longa data, as famílias se frequentam, enfim, a gente tem carinhosamente aí um grande convívio, é, família, enfim. E até em função disso, uma das coisas que nos aproximou mais ainda, acredito também, foi a relação dos estudos com a neuroarquitetura, né? Quando a neurociência começou a vir, e uma das coisas que eu e o Oliveira, assim também como outros profissionais que estão aqui, o Rogério Gaspar está aqui conosco nos assistindo também, a gente conversa muito, que existe, infelizmente, alguns diálogos na internet que são muito superficiais, que eles trazem
eles vêm com o encapamento de uma neuroarquitetura, eles vêm com uma proposta de neuroarquitetura, mas eles ainda se tornam um pouco superficiais porque tentam trazer algumas, vamos chamar assim, algumas condicionantes que não necessariamente são de neuroarquitetura, e sim de uma boa arquitetura. Então, quando a gente traz quesitos assim de vamos montar um excelente briefing. Um excelente briefing é uma proposta de uma boa arquitetura. Se eu tenho conhecimentos de neuroarquitetura, eu posso extrair mais coisas desse briefing para me ajudar em projeto para as técnicas e dinâmicas que a gente vai ter nas questões neurais, né? Então, isso é algo que a gente fala muito, que a gente conversa muito sobre isso. Queria que você desse uma palhinha também sobre esse tópico aí, Oliveira, e aí a gente vai continuando até chegar no que o povo quer, que são técnicas, enfim, como que a coisa funciona. Tá certo. Bem, eu acho que tem uma coisa... Primeiro eu queria falar como foi que eu cheguei na neuroarquitetura, até porque eu acho que eu cheguei por um caminho interessante. Eu cheguei pela psicologia ambiental, né? Então, eu tive a oportunidade de ser convidado pelo Loli para ministrar um módulo de psicologia ambiental e trouxe um pouco da prática, né, do escritório e afundei um pouquinho mais nos conhecimentos teóricos e a partir daí essa familiaridade, né, e perceber a questão do comportamento, né, como o ambiente construído influencia no comportamento e como o ser humano interfere no espaço construído. Então, esse foi a minha primeira momento de aproximação com esse conteúdo. E aí, naturalmente, né, surgiu esse tema sobre a neurociência, que nos últimos anos o estudo do cérebro começou a despontar aí. Então, essa questão de você validar, né, a psicologia sendo validada pelas questões biológicas, né? Então, isso foi que, naturalmente, a gente acabou indo para esse lado aí. Então, primeiro, tirar esse mito, né, de que o arquiteto não precisa ser um neurocientista, né? E, às vezes, a gente, quando vai falar de neuroarquitetura, espera-se que o arquiteto tenha um conhecimento com a profundidade de um neurocientista. Não é o caso. Então, na verdade, a gente tem que fazer essa relação, né, trazer, dependendo da complexidade do trabalho que a gente vai enfrentar, você pode trazer para próximo de você pessoas com outras expertises para que a gente junto possa resolver problemas de arquitetura, né? Mas eu acho que o importante é que a gente possa saber de que essa ligação da neurociência com a psicologia é que vem, de fato, trazer esse crescimento desse conhecimento do espaço construído, entender como é que esse espaço construído ele vem influenciar sobre o nosso comportamento e em que áreas do cérebro ele vai ativar, para saber se a gente tem vontade de ficar no ambiente, se ele é aprazível, ou se o ambiente possui características que são desagradáveis e a gente tem a vontade de se evadir dele, ou no caso, de fuga, né? Então, eu acho que essa é a primeira introdução que eu queria fazer, e aí devolvo a bola para você também, para que você pudesse dar seguimento a esse raciocínio. Perfeito. De uma forma muito rápida, a hoje chamada neuroarquitetura entrou na minha vida há muito tempo atrás, há mais de 15 anos atrás, quando eu tive a possibilidade de trabalhar em escritórios fora do país, e na época se chamava isso de arquitetura cognitiva. Era uma arquitetura que trabalhava para os campos cognitivos, né? Basicamente os campos sensoriais e comportamentais, e isso nos resultava numa arquitetura cognitiva. Depois houveram desmembramentos, e aí começou a se falar de arquitetura sensorial, arquitetura comportamental, mas tudo nasceu dessa grande arquitetura cognitiva. Então isso faz parte da minha vida profissional aí já há mais de 15 anos, e o que acontece hoje em termos de neuroarquitetura, ou seja, a neurociência aplicada à arquitetura, porque ela como ciência de base, ela estuda o movimento e os mecanismos cerebrais que todos nós temos. E isso começa a ser traduzido para várias áreas. A psicologia faz muito isso, na neuropsicologia. O marketing começa a trabalhar isso com neuromarketing. Aí vem as questões de linguagem, linguagem direcionada para comportamento, que é a neurolinguística. Então, por aí a gente começa a trabalhar. Isso chega na arquitetura. Então, hoje, com a questão da neurociência aplicada à arquitetura, a neuroarquitetura, a gente consegue entender mecanismos do nosso cérebro que podem ser, vamos chamar assim, investigados e então traduzidos para o movimento de projeto. De um modo geral, até como a Oliveira disse, a gente dá uma introdução, essa metodologia ela começa a ser utilizada de uma forma inicial por duas arquiteturas bem significativas, que é a comercial e a corporativa. Por quê? Porque essas arquiteturas elas sempre buscam um resultado, elas querem entregar um resultado para o seu usuário. Tanto é que nunca se falou tanto de experiência como se fala hoje, né?
ambientes previstos para promover determinadas experiências, promover a experiência do usuário, por aí afora. Mas eu entendendo essas dinâmicas, eu entendendo essas técnicas, eu posso usar numa arquitetura residencial, por exemplo, né? E aí hoje a gente tem aí uma gama de estudos para isso, que foi inclusive, né, o grande mote que gerou a movimentação para eu escrever o livro, que agora o Covid parou o livro também, a previsão era agora para abril, a previsão foi para maio, se Deus quiser a gente vai conseguir executar isso para maio, que é o NeuroArch, né, do selo NeuroArch, né, de neuroarquitetura, neurodesign e neurolight. O Oliveira é um dos entrevistados lá, ele faz parte desse material também. Na segunda versão vai vir como um dos autores, enfim, tem vários planos aí pela frente. E esses mecanismos são mecanismos muito importantes e coisas que a gente já fazia antes dentro de uma boa arquitetura, de um bom projeto, e era empírico. Nós acertávamos porque testávamos, víamos que funcionava, a gente tinha visto em algum lugar que funcionava, mas não sabia muito bem por quê. E agora a gente tem ferramentas, através da neurociência, que nos largam isso para projeto, e aí a gente desenvolve, então, algumas dinâmicas bem específicas que o Oliveira a gente vai conversar hoje com vocês. Eu acho que uma das coisas que é muito importante da gente começar, e aí vou devolver a bola aqui para o Oliveira, é nós entendermos que as pessoas não são iguais. Quando a gente projeta para um público específico. Resumidamente, se eu for projetar uma casa, eu vou investigar aquela família. Então, eu tenho um público específico que é aquela família. Mas quando eu vou para uma coisa maior, para um público maior, para uma abrangência maior, seja no comercial, seja no corporativo, eu preciso entender um pouco sobre pessoas. Eu preciso saber quem é o meu público-alvo. Nesse nível de aprimoramento projetual, a gente sai daquela condicionante de vou projetar para todos. Projetar para todos não existe. Hoje não existe. É um nicho específico, eu posso ter uma margem maior do meu público, mas eu ainda assim estaria dentro de um recorte de público, e eu preciso conhecer muito bem sobre pessoas para fazer isso. Nessa dinâmica, uma das coisas que se trabalha muito é a questão dos arquétipos, quando a gente está montando a persona do nosso projeto, ou seja, quem será o usuário do nosso projeto, e, portanto, eu faço uma espécie de uma engenharia reversa, ou seja, eu começo pelo público, entendo esse público, e aí eu vou começar o projeto. Oliveira, dá uma palhinha para a gente aí um pouquinho sobre persona, arquétipo, para depois a gente voltar, a bola volta e a gente entra em projeto. Muito bem. Lendo um pouco sobre o Palasma, que o Julian Palasma, ele é um dos autores assim, que tem se debruçado, tem sido convidado para eventos internacionais para falar sobre a questão da neuroarquitetura. Ele tem uma pegada muito na questão do comportamento. Então, o Palasma fala o seguinte, que a neuroarquitetura ela está ancorada num tripé, e o tripé ele aborda a questão do mito, que é a questão da cultura, a religião, a questão da arte e a questão da ciência. Então isso é muito importante, né? Porque quando você fala do arquétipo, que a gente vai entender essa questão do ponto de vista do inconsciente coletivo, né? Que as pessoas elas têm uma percepção do espaço, né? Elas têm uma percepção das coisas de acordo com a imagem que aquilo comunica, né? Isso é muito importante, porque quando você fala da questão do arquétipo, né, é o que essas imagens significam. Então, o arquétipo está ligado com o inconsciente coletivo, que ele é transcultural, né? São imagens que nós associamos de uma forma genérica, né? Em qualquer lugar do planeta, as pessoas associam a imagem de um leão a poder, a força, né? Então, a liderança. Então, os arquétipos são isso. Vai fazer um projeto, é importante que a gente possa conhecer, né, qual é o grupo social, qual é o grupo de pessoas que vão se envolver naquele ambiente, e a partir desse conhecimento saber como é que ela percebe esse universo, né? Então, a questão da cultura também é muito importante, né? Porque se as pessoas no cérebro delas estão de se o ambiente ele é agradável para a pessoa, ela fica relaxada. E se o ambiente ele é desagradável para a pessoa, ela tende a se evadir. Então, um fato muito importante é a história, porque a gente quando faz nas nossas aulas, por exemplo, de psicologia ambiental, a gente tenta trazer a história da pessoa, porque na memória, né, ela vai trazer, na verdade, aquilo que ela
escreveu. Então, a criança... Eu não sei se para todos, mas eu acho que cortou um pouquinho o Oliveira. Ah, voltou, voltou. Vocês ouvem o Oliveira? Acho que o Oliveira está cortando um pouquinho. Áudio do Oliveira está voltando, o áudio está cortando. Ok. Calma aí, Oliveira. Calma aí, calma aí. Oliveira, Oliveira, calma. Eu acho que o Oliveira não nos ouve. Mas enfim, peraí. Ok, ok. Só me sinalizem aqui, por favor, nas mensagens se o Oliveira voltou ou não. Voltou, mas está sem som. Perfeito. Mas a mim vocês ouvem, certo? Só faz um certinho aí, um sim. Não ouvindo mais. Estou sem áudio. Sem som os dois ou só o Oliveira? Não ouve o Oliveira. Ok, mas o Lori, vocês ouvem a mim? Porque aí eu vou continuando até o Oliveira se estabilizar. A mim sim, ok. Valeu, obrigado, Aline. Perfeito, vamos lá. Então eu vou continuar aqui pelo papo que estava... Obrigado, Márcio. Abração, Márcio, Rogério, abração. Muito bem, então eu vou continuar aqui. Eu acho que o som do Oliveira que está cortando, mas eu vou continuar pelo papo dele. Quando a gente está falando de... Até ele se estabilizar, claro. Quando a gente está falando sobre persona, nós estamos montando a questão dos arquétipos. Então, para quem que nós trabalhamos? Isso tem algumas fases. Vamos começar com a fase número 1. A fase número 1 é quando nós entendemos, uma grande dica para vocês, deem uma pesquisada, existe o Jung. O Jung, ele traz uma grande bateria de personas. Basicamente, ele trabalha em cima de 12 personas. Então, a gente tem ali o líder, a gente tem o governador, a gente tem, vamos chamar assim, várias tipologias de persona que nos colocam, a princípio, é material que a gente acha em bibliografias variadas, a própria bibliografia do Jung, para que eu só vou arrumar minha câmera aqui. Ok, perfeito. Mas eu estou continuando o papo do Oliveira, fiquem tranquilos, tá? Agora eu tento conectar ele de novo. Então a gente começa a trabalhar essas questões da persona em cima desses arquétipos, né? O Gustavo Jung, ele traz esses arquétipos e a gente começa a ter um nível 1. A gente começa a entender como a pessoa se posiciona frente ao mundo, tá? Bom, quando eu entendi essa situação, e aí de novo, uma referência aqui ao Gustavo Jung, se escreve Jung, né? Jung, eu tenho esses arquétipos, aí eu passo para uma fase 2, eu já entendi como que a pessoa se posiciona no mundo, agora eu vou entender como que ela lê o mundo. E aí a gente começa a trabalhar em relação a clássicos e a barrocos. Clássicos, isso não tem a ver com desenho, não tem a ver com arquitetura, tem a ver com leitura, como que eu leio o mundo. E aí esse clássico e esse barroco, ele tem a ver com se eu leio o mundo com maior ou com um menor grau de informação. Clássicos, pessoas classificadas nesse formato aí, que é a teoria da empatia, a teoria de Eichmann, ela faz essa classificação. Clássicos são aquelas pessoas que alguém disse que eu também estou falhando. Me ouvem? Não. Alguém pode me dar um sinalzinho se o meu som tá bom? Alguém consegue me dar... Alguém colocou aqui que eu estou falhando. Tá ok, obrigado. Então, no clássico e no barroco, é como que eu vou me comunicar com o mundo externo. Se eu vou ler esse mundo com mais informação ou com menos informação. Pessoas tendencialmente clássicas leem o mundo com menos informação. Quanto menos informação eu tiver no espaço que me cerca, mais eu me entrego a ele. Quando eu tenho pessoas classificadas como tendencialmente barrocas, são pessoas que gostam de muita informação. Então, quanto mais informação eu tiver no espaço, mais eu gosto de conversar com ele. É só a gente lembrar assim, se a gente pegar rapidinho uma formatação que usa muito da teoria de Eichmann e usa muito da composição da neuroarquitetura, é a composição de espaços... já vou acionar o Oliveira aqui de novo só para não perder o raciocínio. São espaços comerciais. Se a gente lembrar de lojas, por exemplo, a gente vai lembrar que tem lojas que tem muita informação e que na loja, uma loja bem conturbada, com muitas coisas, e lojas que têm pouca informação. A gente consegue perceber que são dois públicos distintos. Ainda não vamos falar de classe social, isso vai entrar depois.
E acima disso, logo depois que a gente teve o arquétipo, a gente teve a linguagem de clássico e barroco, a gente vai para a questão de apropriação. A questão de apropriação é quando a gente fala de masculino e feminino. O público masculino se relaciona de uma forma com os espaços e o feminino de outra. Só vamos lembrar que quando a gente fala aqui de masculino e feminino, a gente não está falando de sexo, não tem a ver com sexualidade. Esse masculino e feminino tem a ver com campo cognitivo. Independentemente do sexo biológico de uma determinada pessoa, o campo cognitivo dela se apropria de um mundo externo de uma forma que faz com que a sua comunicação com esse mundo entre em uma movimentação cognitiva feminina ou masculina. Então a gente não está falando de gênero implicitamente, a gente está falando de movimentos cognitivos tendencialmente masculinos e tendencialmente femininos. É por isso que começa a se compreender tão bem hoje que pessoas de um determinado sexo se percebem, se sentem como de o sexo oposto, porque o seu cognitivo é um cognitivo conformado do sexo oposto. Então, a neuroarquitetura trabalha muito bem com isso. Então, quando a gente faz essas 3 leituras, a gente começa a trabalhar em cima de algo chamado público. Eu vou ver se eu consigo trazer o Oliveira de volta. Deixa eu achar ele aqui, para ver se ele estabilizou lá e eu só atualizo ele que eu passei aqui com vocês. Vamos ver se o Oliveira volta. Vamos lá. Voltou o Oliveira. Perfeito. Oliveira, na sua breve pausa, eu sei que o senhor foi tomar uma aguinha ali, eu só concluí o raciocínio para não deixar o povo na inércia. E aí eu terminei de falar rapidinho dos arquétipos, pegando ali, não citei todos, mas peguei a classificação rapidinha de Jung ali, para ter uma ideia. Depois passei para a relação de diálogo com o meio externo, falei rapidinho de clássico e de barroco, e depois entrei na questão de apropriação e falei também muito rápido de masculino e feminino. Não sei se você quer dar uma continuadinha daí para frente, quer que eu vá aqui, fica me posicionando aí. Tá bom. Na verdade, assim, o que eu quero só fechar aquele raciocínio da questão da memória, né? Perfeito. Porque perfeito, a gente está falando, favor. a gente está falando da questão da memória e da história na psicologia ambiental, mas se você vai ver os estudos sobre a memória, vai perceber que a questão biológica, né, que através das sinapses, né, dos neurônios, os neurônios eles constroem, na verdade, a memória através de sinapses. Então, quando uma célula nervosa ela é ativada, ela se conecta com outra célula nervosa, né, através de seus axônios, aquilo forma uma sinapse. Então, uma célula ativa a outra. E quanto mais a gente consegue, né, quanto mais experiência se proporciona para as pessoas, e já pegando um gancho dessa pegada mais comercial que o Lori estava colocando, quanto mais emoção, quanto mais experiência, mais sinapse, mais um neurônio entrelaça com o outro, mais outro entrelaça com o outro. Quanto mais neurônios estão envolvidos naquela memória, mais forte é aquela memória. Então, a gente, como professor, como profissional, a gente sempre tenta trabalhar no sentido de consolidar a memória, porque a memória ela pode ficar uma memória de curto prazo, ou uma memória de médio ou de longo prazo. E para a gente, como profissional, a gente sempre quer consolidar memórias de longo prazo. E para explorar e consolidar memórias de longo prazo, a gente tem, indo na pegada de Lori, gerar experiências positivas, experiências com emoção. Lori, eu acho que a gente está passando por um momento muito especial. Um amigo nosso da faculdade falou que a gente está sendo forçado a entrar de uma vez por todas no século XXI. Então, essa condição da gente de estar colocando a tecnologia, envolvendo com tecnologia, cada vez mais de casa, trabalhando remotamente, né? Então, isso a gente entrar para o século XXI. Aí fica o questionamento, a gente está no século XXI, usando a tecnologia, né? Cada vez virtual, mas e o lado humano, onde é que fica, né? Então, como você falou, muito bem colocado, a gente tem que entender cada vez mais da questão do comportamento humano. Nunca foi tão crucial entender de pessoas, entender de comportamento, como tem sido hoje, né? A própria tecnologia, nesse momento que todos nós estamos conectados aqui, os nossos aplicativos sabem exatamente o que nós estamos fazendo, sabem exatamente que nós estamos em casa, sabem exatamente que tipo de conteúdo a gente está consumindo. Isso é o quê? Isso é a tecnologia associada a interpretar o comportamento humano. Então, acho que nesse sentido,
conhecer a questão do comportamento, conhecer como o cérebro funciona, a economia comportamental, como é que a gente toma decisões de compra, como a gente toma decisões. Isso é fundamental. Aí eu remonto isso, né, às origens do ser humano, porque a seleção do habitat, que a gente está discutindo agora com a neuroarquitetura, é a seleção do habitat, ou a seleção do espaço construído, onde nós vamos vivenciar experiências. Ela já acontecia desde os tempos mais remotos da humanidade. Só que hoje a gente sabe como é que esse ambiente, ele realmente, como é que ele impacta na nossa percepção, né? A gente já sabe através de estudos, né? Existem técnicas, existem ferramentais para a gente mensurar a atividade cerebral. Então, eu acho que é bacana, e algumas pessoas acham que a neuroarquitetura é psicologia ambiental, mas eu quero dizer que não é. A neuroarquitetura, ela traz a ciência para validar os comportamentos. Enquanto a psicologia ambiental nos interessa conhecer o comportamento observável, né, do ambiente construído, a relação bionívoca entre ser humano e ambiente construído, e o impacto do ambiente construído sobre o ser humano, na neuroarquitetura, a neurociência vai tentar entender como é que esse cérebro ele reage, né? Em que partes do nosso cérebro são ativadas à medida que a gente experiencia, né, esse espaço. Aí eu posso lembrar de um vídeo, recomendo para vocês, procure lá, Google Milan, né? Que é o Google, ele fez uma experiência de espaços, ele criou alguns espaços lá na Feira de Milão, e as pessoas entravam nesses espaços com uma pulseirinha, e essa pulseirinha ia medir o ritmo cardíaco, ia medir a temperatura da pele, e à medida que a gente passava nos ambientes, essa pulseirinha ia fazer uma leitura de como nós nos sentimos em cada momento da experiência. E, ao final da experiência, a gente conseguia saber em que ambiente nós tivemos melhor relaxamento, melhor engajamento. Então, isso já é a tecnologia sendo utilizada para mensurar, né, como é que a gente está se relacionando com esse espaço construído. Perfeito. Aí eu passo a bola para você dar sequência ao seu raciocínio. Obrigado. Só uma pausinha, só agradecer aqui um monte de mensagem carinhosa que está chegando. Me perdoe de não estar gravando os nomes, recordando todos, mas eu vi várias mensagens aqui para mim, para Oliveira, para ambos, enfim, obrigado pelo carinho de vocês. E agora a gente vai começar a falar em coisinhas um pouquinho mais técnicas. Se surgirem dúvidas, vão mandando aí. O Oliveira tenta acompanhar quando eu estiver falando, eu tento acompanhar quando eu estiver falando, a gente vai tentar responder a todos. Caso passe alguma, por favor, logo depois da live, entra lá no próprio Instagram mesmo, manda as dúvidas por ali que a gente vai respondendo. Pode acontecer da gente não visualizar todas. Isso que o Oliveira estava falando sobre a memória é extremamente importante, porque na neuroarquitetura a gente trabalha com uma dinâmica chamada psicofísica. E a psicofísica, ou seja, a primeira relação que a minha psique tem com o físico, com o espaço físico, ela denota algo que pode vir a gerar uma espécie de uma memória diferenciada, que é quando a gente fala de memória afetiva. A memória afetiva é quando um determinado espaço, já que a gente está falando de neuroarquitetura, isso pode ser com pessoas também, mas a memória afetiva é quando um determinado espaço é capaz de provocar em mim uma grande gama de atenção a ele e normalmente de uma forma positiva. Se nós pegarmos de novo o meio comercial para falar sobre isso, a gente vai perceber assim, se vocês lembrarem de um shopping center da cidade de vocês, e agora eu disser assim, listem para mim todas as lojas desse shopping, vocês vão lembrar das lojas que vocês tiveram uma memória afetiva mais forte desenvolvida com ela. Talvez outras lojas vocês nem lembrem nessa listagem. Por quê? Porque quando houve a psicofísica, que é o fato de a minha psique se interligar com um determinado espaço, e essa interligação for positiva, eu gero uma memória bem diferenciada e que hoje se busca muito para as questões das experiências, que é a memória afetiva. Então eu acabo tendo uma conexão muito maior com esses espaços. E eu estou dando o exemplo de shopping para ficar claro que se eu tentar fechar os olhos e lembrar das lojas de um shopping, eu vou lembrar de uma lista que eu tenho uma memória afetiva a ela e não de uma outra lista contrária. Talvez uma determinada loja eu nem lembre dela, porque eu não era público-alvo dela e, por consequência, não tive essa conexão com ela. Isso pode ser gerado em ambientes residenciais, em ambientes corporativos e por aí afora.
essas questões agora já começam a passar para uma parte mais técnica. A gente acabou de conversar com vocês sobre público, então a gente entendeu muito rapidamente, mas podemos pegar o pressuposto de montagem da persona, então a gente falou dos arquétipos, que é o modo como a pessoa se posiciona no mundo. Depois a gente falou das questões de como a pessoa lê o mundo externo a ela, a gente falou do clássico, do barroco, e como que nós nos apropriamos desses espaços. E aí a gente falou do masculino e feminino. Claro que a gente precisaria de muito tempo para poder mergulhar nesse universo, mas aqui a gente já tem três nortes que, unindo as questões de neurociência e as questões de teoria de Eichmann, que é a teoria da empatia, a gente consegue montar um certame mais aproximado, mais fidedigno de quem é o meu recorte de público-alvo. A partir desse momento, a gente começa a fazer a parte técnica da arquitetura, da neuroarquitetura. Então, a gente falou da psicofísica, que vão ser basicamente em 3 estágios. A gente falou da psicofísica, que é o primeiro impacto que o espaço gera em mim. A gente vai ter, logo após a psicofísica, a gente vai começar a trabalhar com as questões de psicologia sensorial. A gente começa a trazer as sensações, a gente começa a trazer os sentidos para o espaço, música para a gente ativar a audição, odor para ativar o olfato, um monte de inputs mais ou menos informativo para a parte visual, as questões de tato, de experiência tátil, determinados espaços trabalham inclusive com a degustação, de você provar alguma coisa, beber alguma coisa, ou comer alguma coisa, enfim. Então é um grande arcabouço movimentando as partes sensoriais, que é chamada, quando a gente começa a trabalhar com a psique sensorial no espaço. E aí vão entrar dentro desse universo toda a psicologia ambiental, que o Oliveira também falou agora há pouco, que ela não é a neuroarquitetura, mas ela é uma parte importante para que a gente possa experienciar a construção de uma neuroarquitetura. E aí depois vem algumas técnicas que a gente vai citar aqui com vocês de como a gente pode promover determinadas sensações específicas dentro do espaço. Não sei se você quer pegar de novo daí, Oliveira, complementar alguma coisa antes de mergulhar aí. Eu falo assim, na verdade, os próprios estudiosos falam que a gente está vendo uma fase mais empírica, né? E a gente teve aí na década de 70, né, o estudo da psicologia ambiental, década de 80, projetos baseados em evidência, e a gente está, na verdade, alguns estudos. Aí você vê uma ANFA, né, lá em San Diego, que veio a consolidar essa questão dos estudos mais sérios, e na própria ANFA, né, uma série de neurocientistas com arquitetos escrevendo artigos, fazendo experiências para poder validar isso, mas é uma questão empírica, dizer assim, por exemplo, tem um exemplo, né, de um arquiteto, agora me fugiu o nome, mas depois eu posso passar para vocês, eu tenho esse trabalho dele, é uma dissertação que ele fez e que ele pegou um aparelho de eletroencefalograma portátil, ele colocou na cabeça de algumas pessoas e levou essas pessoas para diversos ambientes de Barcelona. Então, esses voluntários foram para lá e com o eletroencefalograma, ele mensurou, ele está fazendo um teste empírico, tentando validar e compreender como é que as pessoas se sentiam diante de tais ambientes. Então, ele estava investigando engajamento, estresse, né, relaxamento. Eram 5 ou 6 estados que eles estavam investigando. E a partir desse equipamento, né, do eletroencefalograma portátil, ele conseguiu fazer um mapeamento e tentar compreender como é que aqueles impactos, né, aqueles ambientes, pé direito mais alto, olhar para a paisagem natural, a água, a pedra, né, luz artificial, então uma série de elementos para ele poder tirar conclusões em que momento a pessoa ficava mais excitada ou a pessoa ficava mais relaxada ou mais estressada. Então, o que a gente está discutindo aqui é que o comportamento ele está sendo validado por uma questão de processamento cerebral. Quer dizer, a gente precisa, na verdade, de algumas ferramentas, alguns instrumentos para mensurar isso. E à medida que esses estudos estão trazendo algumas reflexões, nós também, como arquitetos, sem ser neurocientistas, podemos utilizar esses estudos para poder validar algumas proposituras. Um exemplo, né? Os estudiosos verificaram que as pessoas que ficam em ambientes fechados, elas se sentem muito estressadas. Aí a gente faz uma ponte com a biofilia, que diz que as pessoas que têm abertura para o exterior, luz natural, né, contato com a natureza, se sentem mais relaxadas. Então, são reflexões que foram feitas a partir de investigação científica
mas que eu posso me apropriar sem fazer um experimento científico e utilizar numa decisão de projeto. Bola é sua agora, Lorita. Bora lá. Não, e esse campo da biofilia, só respondendo, alguém pediu para deixar a live salva, vai ficar assim, pode ficar tranquilo, obrigado. E teve um colega anterior que pediu se você conseguisse depois postar o nome do autor dessa pesquisa, desse experimento, porque ele trabalha com isso e vai auxiliar bastante. Depois a gente deixa ali nos alfarrábios. A questão da biofilia também é uma coisa bem importante. Se fala muito de biofilia no campo da neuroarquitetura, mas as pessoas ainda não têm muito claro o que é biofilia, né? Porque biofilia não é simplesmente você colocar verde dentro do espaço. Biofilia é você fazer o espaço se remeter ao ambiente de organicidade mais natural. Isso vai estar, obviamente, com presença de elementos naturais, como a água, como iluminação natural, ventilação natural, se for possível, a vegetação, mas não é colocar a vegetação e resolveu. Então, você tem uma organicidade, de orgânico mesmo nisso, que vai estar no modo da organização do layout, o tipo de mobiliário. Então, tem vários elementos que se apropriam disso, e aí vai trabalhar um pouco de cor, um pouco de textura. Então, tem mais coisas que envolvem a biofilia do que aquela visão tradicional. Não, eu coloquei uma planta, fiz alguma coisa. Então, tem mais coisas envolvidas. Inclusive, tem linhas do landscape, que é a parte de paisagismo, que trata só do design biofílico, né? Que você traz isso para outras linhas do design fora do paisagismo. Mas, enfim, só fazendo os complementos aqui, porque eu vi alguém perguntando ali alguma coisa de biofilia, foi só para complementar. Essas validações todas, como disse o Oliveira, nós não somos cientistas, né? Nós arquitetos, nós não somos cientistas. A gente traz a neurociência para o nosso universo e traduzimos aquilo que é necessário. Então, todas as questões de montagens sinápticas, todas as questões de o que cada parte do cérebro efetivamente faz, o que cada hormônio faz, nós temos um conhecimento generalizado, tanto é que no livro eu trago um capítulo sobre isso, do que realmente nos importa, lembrando que a neurociência faz parte da medicina, então é um campo que vai muito a fundo, e aí até deixo uma dica para vocês, a gente tem uma neurocientista incrível no Brasil, que é a Carla Tiepo, quero até publicamente agradecê-la, ela participa do livro, todo o primeiro capítulo do livro foi feito em cima de uma grande entrevista que se teve com ela, uma pessoa incrível, fantástica, acessível, com vários cursos sobre neurociência para todos, enfim, ela tem uns cursos presenciais e cursos online, hoje em dia a gente só está podendo fazer os online, e realmente ela tem uma bagagem incrível e tem um posicionamento muito, muito ético, muito correto e muito ponderado, então vale a pena aí. E aí, quando nós começamos a trazer essa tradução de conhecimentos, né, da neurociência para a arquitetura, aí a gente vai começar a falar um pouquinho de projeto agora com vocês. A gente já falou para quem a gente projeta e agora como a gente começa a projetar para esse público. Tivemos a persona, tivemos clássico e barroco, tivemos masculino e feminino. E aí a gente começa a entender que a construção projetual... Eu estou indo para essa linha, Oliveira, porque até bem no início alguém colocou assim, neuroarquitetura na prática mesmo? Eu falei, é na prática, é na veia, vamos lá então. Então a gente já comentou que a estrutura do projeto ele vai seguir a psicofísica, que é quando a gente faz a primeira relação psíquica da pessoa com o espaço, a parte sensorial, psicologia sensorial e as atribuições sensoriais, e depois a gente começa a entrar em vários meandros da psicologia ambiental, traduzindo a neuroarquitetura ali dentro. E aí tem algumas técnicas, algumas dinâmicas que vão se dividir em vários níveis. A gente tem técnicas de percepção e a gente tem técnicas de apropriação. Nas técnicas de percepção, é uma percepção que ela não precisa ser consciente. E aí começam a nascer algumas técnicas, por exemplo, que a gente chama de blind sight. Blind sight seria visão cega. Ou seja, eu vejo, mas eu não processo o que eu vi, né? Então, existem várias situações dentro do espaço que fazem com que me cheguem inputs informacionais a nível neural, mas eu não necessariamente conscientemente atentei que ele está ali. Ele se relaciona comigo, mas eu não necessariamente racionalizo o processo dele. Nessa mesma linha de você estar recebendo inputs de uma forma não racional, a gente começa a trabalhar com questões como priming, que é quando você traz impressões para essa pessoa, é quando eu consigo, através de determinada carga informacional, sensorial, não necessariamente informacional, leia isso, né, mas através do campo sensorial,
eu consigo trazer inputs para as pessoas para que elas me deem determinado resultado. Vou dar um exemplo, vou sair da neuroarquitetura, Oliveira, que eu acho que vai ficar mais fácil do que pegar todas essas e a gente ir esmiuçando na arquitetura. Imagine que você chegou num espaço e tem várias pessoas comendo a mesma coisa. Você pensa assim, cara, isso deve ser bom, isso é uma espécie de um prime, né? Existem impressões que me levam a uma determinada movimentação. Existe a questão do framing. O framing é quando nós começamos framing seria enquadrar, nós começamos a enquadrar as pessoas dentro de uma determinada lógica ou comportamental ou de apropriação do uso do espaço. Lembrando de novo que agora a gente está falando de técnicas de neuro, que são técnicas onde nós já sabíamos que as coisas aconteciam, não sabíamos por que elas aconteciam, mas agora a gente tem mecanismos que transformam isso em técnica. Vou de novo levar para o mundo real. Uma técnica tradicional, ou vamos chamar assim, uma coisa que todo mundo já fez em algum momento da vida em casa e que é uma técnica de framing. Por exemplo, você vai ter uma recepção na sua casa, você vai receber amigos, e aí você escolhe um cantinho, você escolhe um pedacinho da sua casa e lá você deixa as comidinhas, as bebidinhas, você deixa os quitutes por ali. Naturalmente as pessoas se aglomeram onde? Lá. Isso é uma técnica, por exemplo, de framing. Você está enquadrando as pessoas por um uso, nesse caso, alimentar-se, por uma atividade, e lá você consegue aglomerar as pessoas. Se a gente fosse levar isso para uma arquitetura aí, vamos chamar comercial, a gente já estaria falando de zona quente, zona fria. Então, existem formatos de eu trabalhar para os espaços para que as pessoas se aglomerem mais ou menos, enfim. Vejam bem que eu estou simplificando tudo que eu posso para caber em 1 hora, que daqui a pouquinho já vai acabar. Aí a gente tem outras coisas, também vamos trabalhar como técnica. A gente tem a prosêmica, depois o Oliveira pode falar um pouquinho mais de prosêmica, ele domina bastante isso. Prosêmica é quando nós estabelecemos uma relação métrica de distanciamento maior ou menor do que tem próximo a mim, seja por uma condicionante sentimental, social, causal, enfim. Eu me permito me aproximar mais ou me aproximar menos de uma determinada pessoa ou objeto, isso a gente chama de prosêmica, é o meu distanciamento métrico de proximidade com algo que eu tenho maior ou menor interesse, maior ou menor sentimento sobre aquilo. Vamos ter mais técnicas como wayfinding, que é como que você se mobiliza dentro do espaço, que é chamado também de GPS mental, né? Tem algumas linhas que chamam isso de GPS mental, como que eu me guio dentro do espaço. Então a gente começa a vir com várias técnicas que são técnicas de acomodação do nosso usuário dentro do espaço. E depois a gente vai ter outras técnicas que são técnicas de gerar sensações depois que nós acomodamos as pessoas nos espaços. Disso que eu falei até aqui, Oliveira, você quer dar uma pontuada aí antes da gente mergulhar mais? Sim, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que se valer. Na verdade, a neuroarquitetura, ela vem trazer um pouco desse olhar, né, dessas novas ferramentas, desses novos equipamentos que a gente consegue avaliar o cérebro e ver que regiões do cérebro eles estão sendo ativadas, né? Então, tem uma área do nosso cérebro que a gente quer, lá inteligência emocional, né, de Goleman, ele já fala na amígdala, né? E a neuroarquitetura, na verdade, ela tá presente na vida da gente, né? A neurociência o tempo todo, né? Então você vê a dimensão que isso tomou para todas as áreas. Imagine agora que a questão, né, corporativa, as empresas, né, comercial, né, se você pode, né, se você vai vender um apartamento, a residencial também é importante. Eu posso usar isso na questão, né, residencial, por exemplo, na parte no mercado imobiliário. Imagine que você antigamente o foco era no espaço, né? Agora o foco é nas pessoas. Os estudiosos lembram isso. Antigamente o foco era na arquitetura, era no objeto, era no edifício. Se você vai pegar a arquitetura moderna, né, que ela tem um foco muito na questão, você vai pegar a obra do mestre Niemeyer, que o foco é no objeto, o objeto como protagonista, né? Aí você vai pegar a obra do Wright, você pega a Casa da Cascata, que você já coloca ela dentro de um ambiente natural. Então, eu acho que essa mudança de que a gente, ao longo do tempo, a arquitetura foi se preocupando cada vez mais, e a neurociência, a neuroarquitetura, veio com essa preocupação de entender esse humano
para, a partir desse entendimento desse humano, construir uma arquitetura que seja mais humana, né? Ainda você vê ainda aí uma discussão do ponto de vista teórico sobre a arquitetura aquela arquitetura exuberante, do espetáculo, né? E a arquitetura mais humana, mais acolhedora. Eu vejo, eu posso até citar aqui alguns exemplos, né? Você tem uma amiga nossa que é aluna nossa também, como a Li Poente, ela é uma gaúcha, que ela traz um sotaque humano para a obra dela, né? Eu posso citar também minha sócia, né, Thalita Zavascki, por exemplo, que ela traz essa coisa do humano, ela consegue dar um caráter humano. A gente vê muito nas mostras da arquitetura, né, nas Casa Cor, às vezes nas mostras internacionais, muito foco no objeto, né? As pessoas vão para as mostras internacionais, vão para as mostras nacionais e voltam cheias de paletas de materiais, do design da moda, da luminária da época, mas eu acho que tem um componente aí que é o humano, o ser humano. Então, eu vejo que às vezes os grandes eventos, mega eventos, acaba focando muito na questão comercial e foca pouco na questão humana. Eu acho que, como arquitetos, nós temos um potencial muito grande de mercado, se esse mercado começar a entender o nosso papel para trazer a humanidade para o espaço arquitetônico. E essa humanidade a gente só consegue trazer se a gente descobrir quem é esse ser humano, qual é a sua história, aquilo que está na sua memória, porque memória é neuroarquitetura, como se construiu a sua memória, porque se eu entender como construiu essa memória, isso é neuroarquitetura, porque essa memória que ela tem uma série de sinapses, quanto mais emoção tem na memória, mais sinapses tem. Se tem muita sinapse, me interessa trazer para o ambiente aquilo que é forte nela. Então, eu posso citar aqui a Juliana Neves, né, que é uma arquiteta fantástica, que faz muito essa pegada na arquitetura sensorial, e ela traz isso, né, na questão de você explorar a emoção. Então, eu acho que a arquitetura, a neuroarquitetura, ela vem nesse sentido, da gente entender que se a gente conseguir compreender, né, o quanto os ambientes, e quantos espaços, o quanto uma forma pontiaguda, o quanto uma forma circular, uma pontiaguda o afasta, uma forma circular nos atrai, né, nos é mais amigável, enquanto você poder trazer um pouco da sua identidade para dentro do espaço, vai conseguir trazer mais engajamento da pessoa, mais relaxamento, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu estou trazendo do ponto de vista da arquitetura residencial, né? Do ponto de vista da arquitetura comercial e corporativa, as pessoas, do ponto de vista da arquitetura corporativa, os jovens hoje não escolhem trabalhar uma empresa apenas pelo salário que ela paga, mas pela qualidade do ambiente que ela oferece, né? As pessoas não vão mais para o espaço comprar um objeto, elas vão para viver uma experiência. As pessoas não querem chegar lá e comprar um objeto, quer saber que experiência. Então, se eu não entendo como a pessoa pode vivenciar uma experiência, se eu não entendo de que forma eu posso proporcionar essa experiência, eu vou fazer um ambiente que ele é um ambiente sem expressão, um ambiente, né, sem engajamento. Então, acho que isso que é fundamental, né? A gente entender como o espaço pode, conhecendo essas técnicas, como a gente pode criar ou provocar o espaço para gerar o engajamento que a gente deseja. Perfeito, obrigado, queridão. Essa questão, eu fiz aqui algumas anotações, enquanto você ia falando, o pessoal ia perguntando algumas coisas, vou tentar responder todos que eu consegui aqui. Mas só complementando o que o Oliveira disse, depois, logo após essas técnicas que eu comentei, de como você traz as pessoas para dentro dessa composição, aí começam as técnicas de desenho. Então a gente trabalha com vertical ascendente, vertical descendente, agudeza, contra-agudeza, sinuosidade, elementos mais cúbicos, mais arredondados, mais helicoidais. Então tem toda uma dinâmica para isso, que, como eu disse, infelizmente não consegue dizer exatamente o que cada um faz, mas a gente vai ter outros momentos para isso, mas é bem o que o Oliveira falou. Depois que a gente tem a persona, depois que a gente tem a composição do espaço, a gente começa a geração de sensações através do projeto, que é bem plausível, que é bem possível. Eu vou fazer aqui uma pausinha para responder algumas perguntas. Se eu pulei alguma de alguém, como eu disse, depois coloca aqui de novo ou manda lá no privado, tá? E se eu anotei errado o nome, me perdoe, porque alguns acho que era o nome do escritório, enfim. Então, o UniStudium perguntou como trabalhar a questão da neurociência, da neuroarquitetura já no briefing. Primeiro, assim, quando você entende quais são as composições de uma neuroarquitetura, durante o briefing, enquanto você conversa com uma pessoa, se o projeto for para ela, você já consegue identificar quem é ela.
pela questão do arquétipo, pela questão da apropriação que a gente falou lá de masculino e feminino, pela questão de leitura clássico e barroco. Se não é o projeto para essa pessoa, mas sim para um público dessa pessoa, a gente consegue fazer a mesma leitura através de investigação sobre para quem ela pretende que o espaço seja produzido. A gente começa a entender um pouquinho disso. Nessa mesma conformação, quando você entende isso, você já sabe quais dinâmicas projetuais você vai começar a trabalhar. Então, a partir do momento que você leu o seu público, como bem disse o Oliveira, cada vez mais a gente está destinado ou se preparando para trabalhar com pessoas, com o sermante de pessoas. Aí a gente começa a trazer essas questões. Se eu vou trabalhar mais com linhas retilíneas, com linhas diagonais, com curvas, com retas horizontais, com retas verticais, então isso começa a fazer uma tradução que a gente precisaria de mais tempo aqui para entrar nesse momento. Mas o briefing, um bom briefing de uma boa arquitetura tradicional, ele pode ser melhor interpretado quando eu tenho condicionantes de conhecimento em relação à parte da neuroarquitetura. Como que a gente vai trazer isso? O M. Bezerra, eu acho que só peguei acho que por M. Bezerra, pediu algumas indicações de livros. Na verdade, a gente tem vários. Alguns mais fortes, outros nem tanto. Um bem leve, que seria uma leitura de cabeceira, por exemplo, se chama Arquitetura da Felicidade. Ele é do Alain Botton. Ele, de uma forma muito tranquila, ele lida com questões de neuroarquitetura sem citar necessariamente o nome neuroarquitetura, mas ele traz muitas bases, muitas coisas interessantes. Se a gente quiser ir um pouquinho mais a fundo nessas arquiteturas mais que se apropriaram mais da questão perdão, se a gente quiser uma leitura que se aproprie mais dessas questões de neuroarquitetura para outros enfoques como comercial, como corporativo, a gente tem um livro chamado Brand Sense, que é fantástico esse livro. É um livro que realmente traz, assim, depois me ajuda a complementar, Oliveira, os segredos por trás das coisas que compramos. Que compramos, coisa assim, isso mesmo, né? O segredo das coisas que compramos. Do Lindstrom, né? Do Martin Lindstrom. Martin Lindstrom. Aquele livro ali. Brand Sense. Isso, é do Martin Lindstrom, se eu não me engano. Vou mostrar, então, eu tô com ele aqui. Perfeito. Então, pega todos. Eu tô citando duas bibliografias, mas assim, depois a gente pode passar mais aqui só para não deixar sem resposta. Teve uma outra pessoa que eu também anotei rapidinho, se tiver equivocado me perdoe, que eu acho que é Estúdio Humanitar, se eu não me engano, e pediu se a gente poderia indicar alguns documentários. No Netflix tem um documentário que se chama Como o Cérebro Cria. Dá uma olhadinha nele, porque ele é muito interessante. Ele trabalha de uma forma assim, muito lúdica, lúdica, mas ao mesmo tempo científica, com uma programação visual interessante. Se chama Como o Cérebro Cria. É muito interessante dar uma olhadinha nesse material. E também teve uma pergunta, se eu não anotei errado, me perdoe. Obrigado. Se eu não anotei errado, me perdoe. Marcela Diniz. A Marcela perguntou como que a gente pode utilizar de neuroarquitetura para uma reforma. Marcela, nos mesmos parâmetros de um projeto tradicional. Aí vem as questões que seriam a fase final do que a gente estava falando, que são as questões de trabalhar a parte da teoria de Eifelin para desenho. E aí a gente começa de novo a falar de verticais ascendentes, verticais descendentes. Eu estou falando de desenho mesmo, tá? De lapiseira, traço. Se a gente vai trabalhar com vertical ascendente, a gente faz com que as pessoas se sintam bem, elas se sintam mais alegres. Verticais descendentes, faz com que a pessoa fique um pouco mais introspecta, um pouco mais intimista. Linhas horizontais, composições horizontais, deixa as pessoas de uma forma colocadas de uma postura um pouco mais formalizada, um pouco mais crédula. Se eu for trabalhar com curvas, com sinuosidades, as pessoas ficam mais flexibilizadas, fiquem mais entregues. Então tem um engajamento para fazer isso, que a teoria de Eifelin trabalha muito bem. E aí um dos grandes motes de trazer a confecção do livro, né, do NeuroArch, é justamente trazer isso, as questões da teoria de Eifelin como ferramenta de desenho para a arquitetura, que eu acho que vai ser o grande AUE aí, né? Oliveira, infelizmente a gente está há 5 minutos de terminar, mas vai lá, eu sei que você tem bastante coisa para falar e você deve ter anotado um monte de coisa aí que eu vi passando aqui e não podia acompanhar. O nome do livro é Brand Sense. Isso mesmo. Brand Sense. São muitos livros que a gente tem aqui, a gente vai continuar essa conversa, mas eu queria dizer para quem quer começar a fazer um projeto, um briefing, uma coisa que eu faço é o seguinte, eu peço para o cliente contar toda a história da vida dele, ele adora, e eu peço autorização para ele para gravar a conversa,
porque a minha memória também não vai conseguir gravar tudo. Então ele me conta toda a história dele, ele fica muito sorridente, ele lembra de coisas que ele não lembrava mais, e a partir dessa história eu construo toda uma paleta de memórias, uma paleta de materiais, uma paleta de experiências. Eu vou na cultura, eu vou na família. Então eu consigo entender a verdadeira identidade da pessoa. Então eu construo a casa da pessoa, o espaço da pessoa, baseado nessa identidade. Isso é uma coisa muito bacana que eu faço. É uma ferramenta que a gente usa lá nos nossos cursos. Viu, Lori? É uma ferramenta que a gente usa lá no nosso curso e eu tenho alguns ferramentais que eu uso para fazer isso, tá? Mas basicamente é pautado nisso. Lori, faça o encerramento aí. Vamos lá, então. Queridão, tô deixando rapidinho aqui a logo ali do NeuroArte, né? Não sei se está aparecendo para todo mundo. Aparece para você, Oliveira? Tá aparecendo. Tá aparecendo, perfeito. Tá. Vocês me sigam lá no Instagram, porque aí aqui no Instagram me sigam, que aí eu posso passar mais informações para vocês depois. Isso mesmo. O Oliveira tem muito conteúdo sobre isso, tem um colega que está aqui conosco também, que é o Rogério Gaspar, que tem bastante conteúdo sobre isso. Depois, Rogério, dá um oizinho aqui para o povo achar o seu @ ali. A Miriam Runge, também uma colega nossa que está indo bem para essa linha, trabalha com bastante coisa. A Renata Millen está aqui também, ela trabalha com isso, indo para cores. O pessoal da iluminação está todo aí. Gente, eu não vou conseguir citar todo mundo, mas tem uma galera aí. E assim, ó, esse selinho que vocês estão vendo aí, o selinho do NeuroArte, muito em breve a gente já vai ter o lançamento do livro aí acontecendo. Vou ver agora, tem que descobrir aqui como é que eu tiro ele daqui. Pronto, me achei. Então, eu estou aprendendo. Estamos então, todos. assim, ó, realmente muito feliz em ter vocês aqui. A gente começa assim a falar de um assunto tão grande, com tanta coisa, a gente acha assim, eu tinha conversado antes com o Oliveira, em 1 hora a gente vai, nada, não deu nem para começar nesse papo de 1 hora, mas é legal porque fica aí, a gente com toda certeza pode programar outras lives nesse sentido. Mais uma vez, se eu estiver equivocado, depois me corrijam quem está aí. Quarta que vem tem uma live com a Renata Millen, trabalhando cores nesse movimento de neuroarquitetura. Na quinta da semana que vem tem uma live com o Rogério Gaspar, que está aqui conosco também, e a gente vai falar sobre neuroconsumer, a gente vai entrar bem nessa questão do perfil da pessoa mesmo. Enfim, a gente vai ter uma bateria, vão aparecer outras com Oliveira, que a gente vai ter que continuar essa aqui, né, Oliveira? Essa a gente vai chamar de parte 1, porque não tem como, né? E, enfim, vão começar a aparecer várias coisas com vários colegas aí, todo mundo muito bem amparado, cheio de conhecimento. A live vai ficar salva, então fiquem à vontade para utilizar lá. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo carinho, pela participação de todos, o carinho comigo, o carinho com Oliveira. Enfim, estamos aqui para fazer esse grande compartilhamento de informações. Se nós não quiséssemos, de fato, entregar informações para vocês, a gente nem seria também professor, né, Oliveira? Porque professor a gente vai para entregar tudo. E quero deixar vocês muito à vontade, caso tenha passado a dúvida de alguém que eu não citei aqui, me perdoe, realmente não tinha como acompanhar tudo, mas entra depois lá no próprio perfil do Instagram, esse que vocês estão acompanhando aí, o @lori.crisel, mande suas perguntas por lá, que com o maior carinho do mundo vou responder a todas, tá bom? Também, e Oliveira, muito obrigado pela participação, obrigado pelo carinho. Isso. Abração aí no Vitor, na Thalita. Todos estamos no abraço. Todos. Obrigado. Um grande abraço a todos, uma excelente noite, obrigado pelo carinho, e a live vai ficar salva aí nos stories, tá bom? E a gente continua uma conversa depois, né? Lá a gente vou continuar falando sobre processo de projeto lá no meu perfil e vai abordar muitas coisas de neuroarquitetura. Pode me procurar no privado, porque eu passo aí o que vocês precisarem de informação, bibliografia, site, tudo que eu tiver, pode contar com a gente.